Olá, boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão chegando aí. Mais uma live com a Paty para falar de vida fluida, falar de sentir, quando a gente sente demais, quando a gente sente de menos, as dores que a gente anda sentindo, as dificuldades. Vamos ver aqui se a Paty chegou. Chegou, vamos lá. Boa tarde. Caroline, olá! Oi, Gi, boa tarde a todos que estão chegando. Tudo bom, Pati? Tudo e você? Tudo, acabei nem colocando aí o tema, Quer que eu mas coloco? acho que sim, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Bem, hoje vamos falar sobre sentir, né? Sobre o sentir, Como que é difícil, né, a gente sentir, mas o quanto que sobre também... sentir. Ih, travou para mim aqui, Pati. Travou? Tinha travado, não sei se para as Voltou? outras pessoas. Sim, agora voltou. Ah, então tá. Mas é isso, né? O quanto que sentir demais dói, é difícil, é pesado e é puxado, mas também o quanto que tenta evitar o sentir, evitar entrar em contato com tudo aquilo que a gente, que tá ali angustiando, que tá ali deixando a gente incomodado, o quanto que tudo isso também vai sufocando, né, Paty? Muito, Gi, muito. Você sabe que a gente vai falar, né? Quais são as nossas ferramentas e o que a gente observa para ter uma vida mais fluida, mais leve. E eu gosto muito de começar a me observar. E esse final de semana eu refleti muito, me observei muito com quais as sensações. Eu estava com uma incomodação que eu não conseguia explicar o que era. Então eu respirei, e vamos lá, vamos sentir o que estamos sentindo. Porque às vezes a gente não quer parar para sentir, a gente quer entrar em algum movimento, né, de tentar não sentir. E foi tão bom que hoje eu falei, vamos falar sobre isso, porque eu acho que às vezes isso acontece com bastante gente, né? Como fazer isso, né? Sim, e é engraçado, eu não sei para as pessoas que estão aqui, gente, se vocês quiserem escrever, perguntar, enfim, compartilhar, são sempre bem-vindos. Sim. Mas tem dias que a gente sente, mas a gente sente, por exemplo, que tem um choro e esse choro não consegue vir. Então, para mim acontece às vezes isso. Você diz, nossa, eu preciso colocar para fora e não vem. Né? E aí a importância dos métodos, das formas, né? Dos caminhos que a gente escolhe, e cada um escolhe um diferente, né? Eu vou transitando para vários, então yoga dance é uma coisa que para mim libera muito, a meditação, às vezes a meditação guiada com um propósito específico de olhar para alguma questão. Então, eu acho que cada um vai encontrando. Tem gente que coloca música, né? Músicas que lembram alguma coisa assim mais difícil e tudo. Mas é impressionante como às vezes a gente até sente, mas não consegue colocar para fora. Então, eu queria te ouvir nisso, assim, como que é esse processo para você. Primeiro que eu acho, queria compartilhar aqui que eu, de uns anos para cá, eu era uma pessoa muito mental. Então era muito difícil trazer o sentimento, dar lugar para o sentimento. Quando algo me incomodava, eu buscava um caminho de sair fora. Eu ia para a mente, né? Então, a primeira coisa que me fez estar neste lugar de me permitir sentir foi prestar atenção no meu corpo, Gi. Então, a primeira coisa que eu faço, eu respiro profundamente e aí a gente começa a perceber que a nossa respiração usual é uma respiração muito curta, não? E a partir dessa respiração mais profunda, eu começo um estado de conexão comigo. Então eu começo a sentir no meu próprio corpo o que está ali
me incomodando, o que está ali pedindo para que eu olhe, né? E, então esse é o primeiro passo, que é sentir o corpo. E a dança me faz trazer esse sentir muito. Eu percebi nesse prestar atenção no meu corpo que quando eu movimento, quando eu entro num estado de fluidez do corpo, a emoção vem. Então, se eu tenho vontade de chorar, ela sai. Se eu tenho vontade, às vezes, de dar uns gritos, ela também sai. Então, o corpo, para mim, esse movimento da dança é fundamental. É uma Sim. das coisas. E tem gente que encontra isso no esporte, na corrida, quer dizer, existem milhões de formas, né? Mas a grande Sim, questão que eu acho que a gente tem aqui para falar e que eu acho que a gente vai trazer no nosso curso é o sentir e aquilo que a gente às vezes não quer, né? Não quero olhar, não quero sentir, não quero levantar o tapete porque eu tô com medo do que eu vou encontrar lá embaixo que tá sujo. E o quanto que isso também não resolve, né? Já tive épocas da minha vida que eu falava, vai, por que que eu sinto tanto? Por que que eu tenho todos esses questionamentos? Por que que eu sofro? Por que que eu vivo nessa montanha russa de sensações? Porque era assim que eu me sentia. Mas hoje eu entendo que esse é o caminho e que é isso que a gente realmente deve buscar ao invés de fugir. Só que quando a gente começa num processo de autoconhecimento, de entender quais ferramentas me ajudam, hoje não é que eu não entre, né, nesses altos e baixos e às vezes nesses momentos onde um sentir tá a flor da pele mesmo, mas eu acho que daí eu tenho ferramentas ou eu tenho formas de encarar esse a flor da pele, esse sentir de um novo lugar. Então, eu consigo me centrar mais rapidamente e entender que, ok, preciso respirar, preciso deixar vir, deixar fluir, porque a outra opção é sufocar e ter doenças, sintomas e coisas muito mais difíceis, né? sim, sim. Eu acho que a gente sempre volta no ponto do autoconhecimento, né? Porque quando a gente para observar e para sentir, não necessariamente a gente conhece aquela emoção, não necessariamente a gente conhece ou reconhece o porquê, né? O que que aquilo está trazendo para mim, o porquê que aquilo tá, por que que eu estou sentindo aquilo, né? Então, essa observação da gente começar a sentir, o primeiro ponto é sentir, e a partir daí, uma curiosidade, mas uma curiosidade genuína, no sentido de entender qual a mensagem está por trás daquela emoção, daquele sentimento, daquele sintoma. E de novo, né, Gi, sem querer fugir, sem querer brigar com ele, sem querer ser assim, muito, às vezes até dura nesse sentido, mas com uma curiosidade. Esse foi um ponto muito importante para mim. É sair do meu lugar de muito crítica comigo mesma e me colocar num lugar de ser curiosa comigo mesma. E a partir deste lugar, para mim é mais fácil. Eu sinto que vem e eu sinto que a partir daí, me conhecendo melhor, eu começo a entender e aí a criar um movimento de, tá bom, o que que eu faço com isso agora? Sim, porque às vezes a gente se condena, né? Então, assim, Muito. sentimentos que a gente não acha bonitos de sentir, então, Sim, inveja, ou às vezes até tristeza, né? Em alguns momentos da vida que a gente sente uma tristeza e a gente não queria estar triste. Então, acontece algo no grupo de amigos e a gente reage de um jeito que a gente fala, nossa, mas por que que eu tô reagindo assim? Fica com raiva e a gente se julga e se condena e aí a gente quer sufocar aquilo. Então, eu acho que é importante a gente, né, pelo menos para mim, é importante frisar o quanto que fugir daquilo que eu senti não adianta, porque eu vou sentir mais na frente. Então, vamos supor uma inveja, né, que é um sentimento que a gente condena, a gente fala é horrível e, enfim, não pode, a minha meta é nunca sentir. Tá bom, a meta é nunca sentir. Que bom, isso é ótimo, né? Mas nós somos humanos, nós somos imperfeitos, nós vivemos em uma sociedade onde o outro é um espelho para mim. Então eu gosto muito de trazer o exemplo da inveja, porque a inveja, ela te sinaliza algo. Mas se eu simplesmente sufoco e me condeno e já falo, nossa, que pessoa horrível que eu sou e eu não vou olhar para isso, eu bola para frente e passo,
adiante, mas fica aquele incômodo, fica aquela coisa ali, aquele negócio, e às vezes eu fico com raiva. Então, assim, vamos olhar para ela. O que que ela está me trazendo? O que que ela mostra que o outro conseguiu conquistar e que o outro tem que eu não consegui me permitir buscar? Então, sempre existe, como você trouxe, um questionamento a respeito do que está por trás de cada sentimento, ou da tristeza, por exemplo. Eu estou numa tristeza horrível, ou estou me sentindo excluída, né, em alguma coisa. Eu falo, nossa, mas por que que eu estou me sentindo assim? A pessoa não me deu esse motivo. Tá bom, mas deixa eu olhar por que que em situações assim eu me sinto dessa forma, né, Paty? Sim, eu gosto muito e aprendi nesse processo de observação comigo mesma que você trouxe a inveja e eu vou trazer aqui a preguiça. Eu não me permitia ser preguiçosa. E aí eu comecei a observar que a preguiça faz parte. Assim como o fazer acontecer, o colocar a mão na massa, a preguiça, numa quantidade equilibrada, ela me faz ir mais devagar em momentos que eu preciso ir mais devagar. Então, eu tinha aquele sentimento de que eu não podia parar, de que eu não me permitia, ninguém me dizia nada, mas eu mesma. E aí eu comecei a me observar que quando eu dou essa pausa para mim, com uma preguiça gostosa e controlada, no sentido assim de eu sei que eu mesma estou me permitindo fazer isso. Eu percebia que aquilo era maravilhoso, porque aquilo ia em direção a uma tomada de decisão ou uma escolha que eu precisava fazer muito mais centrada, sem afobação, sem agitação. Então eu comecei a observar os polos das emoções, que eles são todos importantes. E isso tornou assim a minha vida mais leve, mais fluida. Sim, e eu acho que o importante e a grande questão é essa, é a gente não fugir do que sente, por mais feio que seja, e a gente tentar entender o que está por trás. E nem sempre a gente vai conseguir no momento, e a gente vai, às vezes, passar por um período enorme sentindo aquilo. Às vezes a gente vai sim para o lugar de criança, às vezes a gente vai sim para o lugar da vítima, ou a gente vai para o lugar oposto, o lugar que condena, o lugar do carrasco que não. Que se pune e fala, nossa, você não serve tudo. Mas aí é que tá. A gente pode ficar nesse lugar por um tempinho. E aí a gente tem que mudar essa chavinha do tipo, espera aí, Sim. chega, senti a dor, senti o que for, agora eu preciso respirar, me centrar e ver o que eu vou fazer com isso. Porque, como eu gosto de trazer, tudo na vida tem uma razão de ser, tudo na vida vem para ensinar a gente. E é a gente, não é o vizinho, né? Então, se eu sinto Uhum. isso, é que isso tem um lugar na minha história, na minha vida, e eu tenho algo para aprender com isso. Então, eu acho que essa grande mudança, quando a gente toma consciência de que as emoções e os sentimentos, eles também estão a serviço de algo enorme na nossa vida, a gente passa a ter mais paciência, a acolher cada um deles. Não é fácil, às vezes a gente fala, puxa, de novo, não queria me sentir assim. Por exemplo, um dia triste, né? Que eu acho que isso é uma coisa emblemática. Você diz, puxa vida, eu tô num momento tão bom, eu consegui colocar tudo mais alinhado, tô me sentindo tão mais próxima do meu marido, dos meus filhos, de tudo mais. Minha vida tá fluindo tanto, por que que eu tô triste nesse momento, né? Eu acho que é importante deixar vir e passar, porque isso flui através de nós. Tem um monge que diz isso, agora eu não vou lembrar o nome dele, que outro dia eu estava lendo um texto. Ele fala: se você se permitir sentir por 5 minutos ou 10, ou o que quer que seja, isso passa, te atravessa e vai, entendeu? É Se você isso, não Gi. quer, isso fica. É isso, é isso. Eu acho que quando a gente fala do estado de presença, isso é um estado de presença. É quando a gente se permite viver o momento que a gente está aqui agora, que é único e que não vai acontecer de novo, com aquela intensidade de vivê-lo, com aquilo que ele traz. Então, quando ele traz a tristeza, quando ele traz a alegria, quando ele traz a inveja, a raiva, eu dar espaço para isso, eu abrir o meu coração, eu deixar realmente sentir aquilo sem me preocupar muitas vezes no porquê. Sinta, sinta. Muitas vezes aquilo naturalmente flui
né? Eu costumo dizer que é como aquelas nuvens de algodão no céu, que elas vão passando e elas passam e o céu fica azul de novo, né? Então, eu acho que é isso. E para o ponto que você trouxe, né, da tristeza, eu acho que desde pequenininhos nós somos convidados a não chorar, a não sentir a tristeza, né? Quantas vezes a gente olhar para trás, em vários ambientes, em vários momentos, em várias situações, a gente ouvia assim: fica quieto, para de chorar, né? Homem não chora, por que você está chorando? Não tem motivo para chorar, né? E a gente traz isso, né, Gi? Porque a gente é isso, a gente é toda essa história que a gente vive, essa crença que a gente vive. Então, de novo, quando a gente respira, centra, presta atenção em si, é o momento de você dizer sim, eu posso estar triste, é um estado, não é que eu sou, né? Então, eu acho que tem um pouco disso, né? As próprias pessoas, você falou que quando a gente não tem um motivo para estar triste, as pessoas nos olham muitas vezes questionando, mas por que você está assim? Você não tem motivo, né? E aí a gente já trava ali, né? Então, eu acho que é estar com a nossa presença e deixar sentir aquilo que a gente está de fato sentindo, né? Sim. E muita gente às vezes diz, bom, mas eu não sei mergulhar nesse meu sentimento. Como fazer isso? Eu não consigo meditar, eu não sei. E, enfim, muitas pessoas questionam isso e eu me identifico porque em alguns momentos da minha vida eu não conseguia, né? Essa coisa de respiração, eu dizia, ai, que coisa chata, meditação, nossa. Mas eu acho que um primeiro passo é o silêncio. Sim, Sabe? Aquela, eu vou ficar em silêncio, assim, vou deixar isso ressoar em mim. Se quiser pôr música, põe, mas eu digo silêncio, né? De não ficar falando, de não de deixar isso assentar. Então, para mim, é uma coisa que funciona muito esse silêncio, mesmo que não seja um silêncio meditativo, mesmo que não seja um silêncio né, que está dentro de uma caixinha, mas simplesmente de deixar isso ressoar ao invés de falar. Porque às vezes a gente tem esse impulso, então já vou marcar um café, já vou falar. Eu não estou dizendo que não é bom falar, é muito importante falar. Mas a gente precisa, num princípio, processar. Porque quando vem tão forte que a gente ainda nem sabe, nem entendeu. Então, esperar esse momento desse silêncio para depois sentar. E aí, quando eu estou falando, às vezes eu estou até organizando, né, enfim, as minhas ideias. Mas para mim, pelo menos, funciona muito essa coisa do silêncio. sim, para mim também, muito. Funciona muito e às vezes é uma necessidade de não querer falar com ninguém naquele momento. De querer estar num lugarzinho reservado, de estar num cantinho que é seu, né? É aquele centramento de você com você. Acho que isso é. Eu começo assim também, Gi, não necessariamente, quando a gente fala às vezes de meditação, a gente até assusta as pessoas, né? Porque tem gente que não se vê fazendo meditação. Mas uma coisa também que me permite sentir é quando eu me coloco para fazer algo que eu gosto muito de fazer. Então, se eu gosto muito de desenhar, eu gosto de pintar, eu gosto de ler. Então, quando eu estou precisando estar no momento mais quieta comigo, o fazer algo que eu gosto assim, ele me traz esse sentimento de conexão comigo e a partir daí entender um pouquinho melhor qual que é esse sentimento que está aí. Eu Sim, vi é aqui, Gi, terapêutico, né? que tem uma pessoa aqui no comecinho falando que ela É. está precisando chorar, mas ela não está conseguindo. Aqui foi bem no comecinho. Deixa eu ver se eu vejo o nome dela aqui. E Enfim, como é ela importante chorar, né? Como é importante extravasar de algum jeito aquilo que está doendo, né? é a Mika Green. Sim. Às vezes, só de colocar, não sei, cada um tem um jeito, Sim, né? Mas colocar uma sim. música, fazer uma respiração mais lenta, inspirar devagar, sentar devagar, colocar uma meditação. Eu gosto dessa coisa do yoga dance, que você coloca uma música e você fecha os olhos e você deixa o movimento que o seu corpo pede brotar. Então, às vezes não é um movimento plástico, não parece uma dança, às vezes é mais uma coisa assim de extravasar, mas
é algo que vai vindo num crescente até chegar naquilo que às vezes a gente precisa realmente colocar para fora. Sim, e você falando da yoga dance, eu gosto muito de trabalhar com a yoga restaurativa. Porque tem algumas pessoas que elas não conseguem, no primeiro momento, fazer esse movimento da respiração, né? Elas não conseguem nem sentir o corpo, para falar a verdade, em alguns momentos. Então, quando você coloca, por exemplo, você deita na sua cama, você coloca travesseiros apoiando o seu joelho, você passando o seu joelho por cima desses travesseiros, você coloca uma toalhinha, qualquer toalhinha, em cima dos seus olhos, um rolinho um pouquinho maior do que o travesseiro na sua nuca, e você começa assim a sentir aqui se abraçar sem fazer nada, só deitado e se permitindo ficar ali um tempinho assim. Isso te acolhe de uma forma que só de te acolher dessa forma, às vezes quando você está com essa sensação de vontade de chorar, aquilo abre. E aí você se sente quietinha, acolhida e solta o choro. Já aconteceu comigo várias vezes. Então, Sim, é uma dica também. com certeza. E a Gisele fala: eu me vejo precisando silenciar. Eu sinto que 2022 começou me atropelando, mudando meus projetos. Sim, a gente sente, é quase como se o nosso corpo lá dentro gritasse pra gente: para um pouquinho, tá demais. Tá... E aí a gente entra na roda viva porque alguém precisa de uma resposta, porque alguém pressiona que a gente tem que estar no compromisso, porque não sei o que. E aí a gente vai num nível de estresse e a gente, no fundo, a gente sabe o que o corpo está pedindo, né? É preciso ouvir, é preciso respirar, é preciso. Por que não tirar um tempo e ficar sem fazer nada? A gente perdeu essa capacidade, esse contato, né, com a natureza que a gente tinha lá nos primórdios, de apenas observar, a gente precisa resgatar, né? Eu sinto Sim. que é isso, o corpo fala, é que às vezes a gente não escuta. Sim, assim, quando você tem essa oportunidade, né, Gi, você falou de resgatar o que a gente fazia lá no passado, né, as nossas ancestrais. Quando você, acho que tem muito a ver com o que é cobrado de nós inconscientemente, como sociedade, de que a gente não pode parar, né, que a gente tem que estar a todo momento em movimento. E quando você faz isso de parar, simplesmente ir ver uma lua ali que está surgindo, olhar, né, aquela lua que está surgindo no céu, olhar um céu, olhar uma chuva caindo. Esses momentos, eles permitem que você comece a sentir o seu corpo, inclusive, porque você para, você está ali, é uma conexão sua muito ali próxima, né, de você. Então, eu acho que para hoje aqui é se permitir a sentir mais você, começando pelo seu corpo, começando pelo o que está aí pertinho de você, que é a grande ferramenta que a gente tem. E a Sil Galhardi traz uma coisa importante. Ela disse que a filha foi para o sul morar e ontem ela quis ficar só e ficou e foi muito bom. Isso para mim é fundamental. Assim, por muitos anos na minha vida eu não entendia o quanto que a minha alma pedia para ficar só em determinadas épocas, porque especialmente quando eu estava em rotinas onde eu estava sempre acompanhada, sempre com gente, sempre fazendo alguma coisa, eu não percebia que eu ia ficando estressada. E um dia ficou muito claro para mim que mesmo assim numa viagem, eu lembro que era uma viagem de 10 dias com amigos queridos, muita gente legal, não sei o quê. Chegou uma hora que eu estava tão estressada que eu falava: não estou entendendo o que acontece comigo, porque eu estou aqui num lugar lindo, com pessoas queridas, e eu estressadíssima, no nível de estresse muito elevado. E hoje eu entendo, eu tenho necessidade dos meus momentos não são solidão, né? Porque as pessoas associam solidão a uma coisa ruim, mas esses momentos onde eu estou sozinha, né? Eu digo solidão, mas não solitária. Então, eu comigo mesma, no momento onde eu posso simplesmente não fazer nada, não ouvir ninguém e ficar ali quietinha, sabe? Curtindo a minha companhia. Então, isso que a Sil traz eu acho fundamental, importantíssimo e realmente é curativo. Ah, eu também, eu acho assim maravilhoso, eu preciso disso.
eu preciso disso, eu preciso disso, toda semana, com muita frequência. Porque acho que você trouxe um ponto de que eu ainda não tinha prestado atenção, que é a minha alma. Acho que é isso. Ela que pede, porque é incrível. São 5 minutos que, tirando esses 5 minutos comigo, eu saio renovada. Então, eu acho que é algo muito maior mesmo. Não tinha, assim, me dado conta disso. Talvez eu pensasse Sim, que era ali o estresse, o barulho, a confusão, mas não é só isso. Eu acho que é esse não. momento de você com você. E É faz esse todo sentido. alinhamento, né, que faz todo sentido. Mas é isso, eu acho que é tudo isso, é o sentir, é o estar sozinha consigo mesmo, é o mergulho, cada um do seu jeito, cada um no seu tempo, mas é se permitir vivenciar tudo aquilo que o nosso corpo está pedindo e gritando e que no dia a dia a gente acha que não é tão importante, para que a gente não chegue num estágio onde a gente não consegue sair dele. Então, acho que esse é o convite, né, Paty, que a gente faz Sim, aqui. O nosso curso, a gente vai falar muito sobre isso, a gente vai fazer vivências também sim. para mostrar como fazer, né, esses mergulhos, esses momentos, guiar todo mundo. Então, fica aqui o convite, dia 2 de abril, em São Paulo, presencial, finalmente, na Casa Casulo. Sim. Tem mais algum ponto aqui? Acho que não, né? Eu dei uma travadinha. Não, a Sil comenta que sim, para ela é vital esse tempo. Então, fazemos esse convite, gente. Quem quiser mais informação, no meu link da bio e no da Pati, está chegando aí esse curso que a gente está planejando com muito carinho para receber vocês. Quem quiser indicar, compartilhar essa live, compartilhar. A gente está fazendo várias lives para trazer os temas que a gente sente de abordar lá no dia. Sim, vai ser um prazer ter. Quem sentir realmente aí no seu coração um chamado de querer viver um pouquinho mais isso, né? Esse sentir, eu também comecei a perceber que quando a gente está com outras pessoas e as pessoas vão compartilhando as experiências, vão trazendo vivências, vão compartilhando aquilo que funcionaram para elas, muitas vezes a gente se dá conta de que aquilo para a gente também faça sentido, né? Então, essa é a ideia, é viver uma experiência ao vivo, né, Gi? Sim, Então, sim. mas Gratidão a a todos. E a gente todos, está aqui de novo quarta-feira, quarta-feira. meio-dia, né, Paty? Sim, estaremos aqui. Um beijão a todos. E Beijo são sempre a muito todos. bem-vindos. Beijo, Até tchau, Gi, mais e um beijão lindo para você, dia. para vocês Beijão. todos. Tchau. Tchau.